que o Senhor continue falando aos nossos corações, da forma como tem falado até o exato momento, por meio dos louvores, por meio das orações, nós possamos nos lembrar que Deus continua cuidando de toda a situação das nossas vidas. Os irmãos percebem sobre o assunto que tem sido comentado aqui desde o início do culto. Vamos ver quem está ligado. Desde a leitura bíblica do pastor, a leitura bíblica do Daniel. Qual foi o assunto central? Fé. O assunto central foi a fé. Eu estou aqui com o meu celular, já para esclarecer para os irmãos, que geralmente eu uso o meu esboço no celular. Foi uma opção que eu tenho adotado já há algum tempo, para não ficar com folhas aqui no púlpito. É uma opção minha. Quem gosta de folhas, continue com as folhas, mas é uma opção minha aqui com o celular. E aqui eu tenho tido facilidade com o esboço. Então, o assunto, desde o início do culto, tem sido fé. O pastor leu o texto de Hebreus capítulo 10, ok? O Daniel leu o texto de Marcos capítulo 9. E os assuntos tratavam da questão da fé. E toda semana eu faço minhas devocionais. Em algum momento, geralmente nas segundas-feiras, não estou promovendo aqui o que eu faço, mas só para a gente se familiarizar com as questões que vamos lidar. Geralmente na segunda-feira eu faço uma devocional por live numa plataforma de rede social. E geralmente aquele assunto é um assunto que já vem falando comigo anteriormente. Então aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é algo relacionado à fé, e como Deus tem falado ao meu coração, seja por leitura bíblica, seja por algum vídeo, algum estudo que eu tenho lido nos últimos dias. E acredito que da forma que Deus falou comigo e me abençoou, acredito que da mesma forma, se nós estivermos conectados com os nossos corações e o nosso entendimento aberto, Deus falará com cada um de nós nessa noite também. É minha oração. E dentro disso, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Quais são as verdades íntimas que estão escondidas dentro de nós? Quais são as verdades ocultas e íntimas que estão dentro dos nossos corações, que ninguém consegue enxergar, que pessoas não percebem aquilo que está nos nossos corações? Por exemplo, um exemplo muito didático. Na região da Amazônia, existem os períodos de cheias. De dezembro a maio, são esses períodos de cheias. Começou o mês de dezembro, começa a chover bastante na região da Amazônia. E os rios começam a subir de nível. E de junho a novembro, a população ali começa a viver o período de seca. E nesse período de seca, praticamente a probabilidade de chover é quase zero. E aquelas águas que estavam cheias, elas começam a baixar. No período em que as cheias ocorrem, os níveis dos rios ficam extremamente altos.
escondendo diversas regiões, diversas partes de diversas regiões. Já no período da seca, que é de junho a novembro, os rios chegam a baixar cerca de até 30 metros de altura, ou recuam por cerca de 20 a 30 metros, revelando que de fato existe abaixo do nível dos rios. Nas nossas vidas, geralmente acontece isso. Quando está tudo dando certo, mostramos a beleza desse rio. Ficamos felizes. Está tudo dando certo, estamos vivendo as cheias. No entanto, quando ocorre aquele período de seca e de inverno em nossas vidas, é que de fato revelamos quem realmente nós somos. E de fato revelamos o que estava oculto dentro de nós. É nesses períodos onde o inverno chega, onde as dificuldades batem à nossa porta, que nós começamos a revelar aquilo que está dentro de nós. E dentro desse contexto, dentro dessa introdução, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é um capítulo bem sugestivo sobre o assunto que nós iremos tratar aqui. Eu gostaria de compartilhar esse assunto com vocês e que vocês possam fixar sobre o que nós iremos tratar, que é fé para vencer e fé para ser vencido, fé para ganhar e fé também para perder. Hebreus capítulo 11, do versículo 32 até o versículo 40. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, na minha versão. Vocês fiquem à vontade para acompanhar na sua Bíblia ou aqui no projetor, no telão. Se eu não estiver atrapalhando aqui na frente, ok. Se eu estiver atrapalhando, acompanhe na sua Bíblia. Do 32 ao 40, capítulo 11 de Hebreus diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. Querido Deus e amado Pai,
no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer por este momento em que fizemos a leitura da tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas nesse instante. Ó Deus, ilumina-nos, ilumina, Senhor, o nosso entendimento e os nossos corações, para que a tua palavra venha transformar o nosso ser. Que cada palavra que dita possa encontrar um coração aberto, um entendimento aberto, sedento da tua palavra, Senhor. E que nós possamos sair daqui nesta noite transformados pelo poder da tua palavra. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, essa carta, a carta de Hebreus, é uma carta oculta. O que seria uma carta oculta? É uma carta que não tem um autor definido. Existem várias cogitações, várias possibilidades de quem tenha escrito essa carta. Mas bem verdade é que o autor da carta aos Hebreus, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem as características de Jesus, porque em toda a carta aos Hebreus, o autor ele liga o sacrifício de Jesus com aquilo que era realizado no Antigo Testamento. Em toda a carta, ele expõe Jesus como aquele que foi o modelo perfeito para toda a humanidade. Ele diz em um dos trechos dessa carta de que Jesus, ele não só foi o perfeito sumo sacerdote, como ele também foi o mais perfeito sacrifício oferecido para nos limpar do pecado e nos resgatar da condenação eterna. Então o autor, ele sabia muito bem que Cristo, ele veio para salvar o mundo. E ele cita também que Jesus, ele foi o principal modelo de obediência, principalmente nos momentos de sofrimento e de tentação. Nesses períodos, Jesus se mostrou obediente até a morte e morte de cruz. O autor também ele quer nos mostrar sobre a importância de viver uma vida de fé diante das diversas circunstâncias que a gente enfrenta, seja essas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Quando nós olhamos aqui no texto em que nós lemos, o autor começa a falar sobre a vida de alguns homens, de alguns personagens do Antigo Testamento. E ele começa a falar: me faltaria tempo se eu fosse explicar sobre a vida de cada um desses homens, se fosse mostrar para vocês o propósito de Deus sobre a vida de cada homem, seja nas vitórias ou nas derrotas desses homens. E ele continua dizendo que as pessoas, elas não viviam só de glória, que elas também viviam suas derrotas, tinham seus sofrimentos. E no finalzinho do texto, ele diz: muitos deles não alcançaram a promessa. E quando ele diz que muitos desses homens não alcançaram a promessa, porque eles esperavam que o Senhor viria a qualquer momento, e poderia ser no período em que eles estavam vivendo. O povo de Deus, eles viviam na iminência de que em qualquer momento Deus enviaria o Redentor para salvar o povo de Israel. Então esses homens, eles foram salvos, essas pessoas foram salvas pela sua fé, pela sua expectativa, mesmo não tendo alcançado o período em que Jesus veio. E o autor diz: mas esses homens, eles não alcançaram, mas nós alcançamos a vinda de Cristo. Ele está dizendo naquele período de que eles alcançaram sim o período
em que o Redentor foi enviado para salvar a humanidade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é de que as circunstâncias revelam o nível da nossa fé. As circunstâncias em que a gente enfrenta revela se de fato a nossa fé está alicerçada em Cristo ou não. Às vezes queremos viver somente de uma determinada perspectiva, onde os rios estão bem cheios. Assim é a fé. Precisamos avançar pela fé, confiando na soberania do nosso Deus, para que a gente seja instrumento da revelação de Deus, tanto para aqueles que são cristãos, quanto para aqueles que não são cristãos. Nós temos que viver uma perspectiva de fé, onde as outras pessoas possam ver em quem está baseada a nossa fé. E a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande e numerosa nuvem de testemunhas. Então as pessoas nos observam, sejam elas crentes ou não. Elas observam a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, como lidamos com as diversas situações. E o nosso comportamento vai mostrar para essas pessoas se de fato a nossa fé está baseada no Evangelho de Cristo. O texto também revela algo muito desafiador, de que devemos confiar em Deus e expressar a nossa fé quando nada está dando certo. É isso que o texto que nós acabamos de ler está dizendo. Nós devemos ter fé dando tudo certo ou dando tudo errado. Quando estamos passando por dificuldades ou não. Quando estamos sentindo dor ou não. Nós devemos expressar a nossa fé, independente das circunstâncias. Nos revela também que devemos ter fé, tanto para vencer, como devemos ter fé para sermos vencidos. Olha só, que desafiador. Ter fé para ganhar e ter fé para perder. É necessário fé para cortar com espada e necessário fé para ser cortado pela espada. Quantos de nós estamos preparados para cortarmos com a espada ou para sermos cortados pela espada? É necessário fé para fechar a boca dos leões e necessário fé para ser devorado pelos leões. A gente tem visto ultimamente um evangelho muito triunfalista, onde nós iremos triunfar, seremos vencedores em tudo. Se olharmos para a história da igreja, meus irmãos, a gente vai ver que a história da igreja, a partir de Cristo, a partir da igreja primitiva, nós iremos perceber que a igreja, ela foi fundamentada por mortes por conta do evangelho. Pessoas que foram perseguidas e que foram mortas também dentro de estádios. Tem um livro muito interessante chamado Mártires do Coliseu. E nesse livro relata a história de diversas pessoas que pela fé foram cortadas ao meio. Que pela fé foram cortadas pela espada. Que pela fé foram devorados por leões. Leões ferozes, leões que ficavam dias e até semanas sem alimento, onde a carne dos cristãos seria o alimento principal dessas feras. E essas pessoas tiveram fé, tanto no momento em que aceitaram a Jesus, e muito mais nos momentos em que foram devorados ou queimados vivos nesses lugares. Tiveram fé, mesmo sabendo que as coisas não estavam indo bem, mas sabiam muito bem em quem eles tinham crido.
Nós, meus irmãos, muitas vezes temos dificuldades em expressar essas convicções e saber em quem nós temos crido de fato. Nós muitas vezes queremos muito mais crermos no Cristo da ressurreição, mas não queremos crer no Cristo que estava pendurado na cruz sofrendo por nós. Queremos um evangelho que é misturado com coisas que nos lembram somente alegrias e vitórias. E quando vêm as tempestades, queremos chorar, queremos abandonar o barco, queremos desistir em alguns momentos da fé que nós professamos. Nós devemos manter uma fé que esteja baseada em Cristo. A nossa fé em Cristo não deve depender das circunstâncias que estão à nossa volta. Às vezes queremos viver uma vida de fé triunfalista, e a fé não é para que a gente triunfe. Olha só, a fé não é para que a gente seja vitorioso em todos os momentos. A fé é para que a gente não seja corrompido. A fé, ela existe para ser um catalisador, um termostato que controle a intensidade não só das nossas emoções, mas de todas as nossas atitudes do nosso coração. A fé, ela nos livra da corrupção. Tem gente que ao perder, ela se corrompe. Tem gente que põe tantas expectativas para alcançar algum objetivo, que quando ela não consegue atingir, ela se frustra, e a sua fé se corrompe, se decepciona, e mostra que de fato a fé dela precisava ter um pouco mais de nutrição para se preparar para as derrotas e para as perdas. Se tem gente que ao perder se corrompe, tem gente que quando perde, quando ganha, também se corrompe. Tem pessoas que não sabem lidar com as vitórias. Tem pessoa que, quando ganha, se acha superior aos outros irmãos. Porque se não for pela fé, o perder nos faz desanimar, e o ganhar nos torna presunçosos, soberbos e arrogantes. Então, o perder e o ganhar tanto faz. O que importa em tudo isso é a fé. É a fé que nós temos em Deus. É a fé que nós temos no Cristo que sofreu e ressuscitou. É a fé que nos livra do desânimo da derrota. Ainda que a gente se entristeça, mas a gente sabe que a nossa fé está fundamentada no Senhor. E quando a gente ganha também, a fé nos livra de sermos arrogantes, de vendermos receitas prontas para se chegar à vitória. Faça 7 campanhas, 7 semanas, faça isso, faça aquilo. Não, irmãos. Não existe receita pronta. A fé não é uma receita de bolo. A fé é nós nos humilharmos diante do nosso Deus e falar: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, uma pecadora. Senhor, eu sei que eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda nos momentos das alegrias e me ajuda nos momentos das tristezas também. E olha só, irmãos, quando nós estamos vitoriosos, nós estamos desfrutando de alguma vitória, isso não pode fazer com que a gente olhe com desprezo aquele irmão ou aquela irmã que ainda não alcançou aquele objetivo, aquele sonho. Quando
o seu marido se converter, o seu filho se converter, quando a sua casa se converter, quando a cura chegar, seja ela a cura da alma ou a cura física, olhe com um olhar de misericórdia para aquele irmão, para aquela irmã que tanto busca aquilo que ela tem colocado diante de Deus também. Pela fé não existe ganhadores e nem perdedores. Pela fé existem de fato aqueles que dão testemunho onde está fundamentada a sua esperança. Pela fé, independente de ganhar ou de perder. É a fé que faz com que mostre, dê testemunho em quem está lançada a nossa fé. E a nossa fé deve ser madura. Outra coisa que nos desafia nesse texto de Hebreus, numa perspectiva de fé, é que alguns não são aperfeiçoados sem os outros. Nós temos a história dos mártires, a história de pessoas que superaram dificuldades. E a nossa fé, muitas vezes, não pode negligenciar as experiências desses homens e dessas mulheres de Deus. Se nós temos Cristo como modelo perfeito, ao longo de toda a história bíblica, de toda a história da igreja, nós temos exemplos de homens e de mulheres que vieram antes de nós e que em circunstâncias difíceis honraram a sua fé em Deus. E nós temos diversos exemplos para que nós possamos tomar para nós, para que a gente possa honrar a fé dessas pessoas também que vieram antes de nós, que entregaram as suas próprias vidas, como diz o versículo 37, para serem apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada, muitas vezes desamparados, aflitos e maltratados. Olha só, cadê o evangelho triunfalista nesse texto de Hebreus 11? E nós estamos lidando com os heróis da fé. Os heróis da fé, irmãos. Esses heróis, eles lidaram com diversas situações difíceis. Esses heróis da fé, eles permaneciam firmes em Deus, mesmo quando a situação estava brava. Sabe quando a gente se encontra com a nossa conta quase zerada no banco? Quando a gente abre a despensa e aí a gente só vê alguns pacotes de mantimento aberto já chegando no final. A gente vê a conta de água e de luz que está para vencer ou que já venceu e já está para chegar a segunda. É nesses momentos que Deus espera que a gente manifeste gratidão. É nos momentos em que nós fazemos exames de saúde, alguns exames específicos, e acusa uma determinada doença, e o médico te dá uma perspectiva negativa, e aí você se abate, você se entristece, mas aí você se lembra: eu sei em quem eu tenho crido, e que se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se o Senhor não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente olha sob uma perspectiva humana, Deus olha por uma perspectiva divina. O que foi que Deus falou para Samuel no momento em que foi ungir o próximo rei de Israel? Por Samuel teria ungido todos os irmãos de Davi. Mas aí Deus fala algo muito forte ao coração de Samuel. Samuel, não olhe, Samuel, como os homens, como os seres humanos veem. Porque a aparência, muitas vezes, ela engana. E eu, Samuel, eu olho no profundo, no íntimo, no fundo do ser, no coração. Então não é nenhum desses. É o último que está lá, desprezado, lá no sol quente, pastoreando as ovelhas.
Muitas vezes nós queremos viver sob uma perspectiva humana e não sabemos o que Deus está tratando com a gente. Muitas vezes as experiências negativas que nós passamos são uma forma de amadurecimento, de como seremos amanhã, de como poderemos ajudar outras pessoas amanhã, passando por situações complicadas. Olha o que diz o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É a gente ser cristão na bonança ou nas dificuldades. É a gente descansar em Deus, como diz o salmista Davi no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu amo esse texto nessa versão, quando o salmista diz: de nada terei falta. É como se o salmista dissesse ao seu Deus, como a ovelha dissesse ao seu pastor: eu tenho o que é suficiente, o Senhor está me dando o que eu preciso, e eu sou grato por isso. Isso é ter fé, irmãos. É uma fé que desafia a mim e desafia você. É uma fé que desafia a gente em cada dia da semana, em cada situação do dia. É uma fé que nos desafia a amadurecer o nosso relacionamento com Deus. É uma fé que nos desafia a não só querer aprender mais de Deus e conhecer mais a Deus, mas é uma fé que nos desafia a querer nos relacionar com Deus. Porque saber sobre as coisas de Deus e aprender sobre as coisas de Deus é uma coisa. Agora, se relacionar com Deus é totalmente diferente. E nós temos que nos inclinar a querer nos relacionarmos mais com o Senhor. E é nessas situações que o Senhor se revela a nós. É nessas situações que nós precisamos ansiar enxergar a ação de Deus nas nossas vidas. Se ficarmos abatidos quando sofremos algum dano, acharmos que não somos capazes de nada, estaremos ignorando o que foi construído em toda a história cristã. Porque as pessoas lá de trás permaneceram firmes em todas as circunstâncias. E detalhes, enfrentaram situações muito mais adversas do que as nossas. Esses homens enfrentaram perseguições essas pesadas que custaram muitas vezes as suas próprias vidas. E quais perseguições que nós enfrentamos nesse sentido, irmãos? Nós não temos um governo que ameaça a nossa fé. Nós temos liberdade religiosa. Existem lugares nesse mundo, Oriente Médio, alguns países do continente africano e até mesmo países aqui da América do Sul e América Central, que já sofrem perseguições severas religiosas. E muitas dessas pessoas que vivem nesse contexto expressam uma fé que a gente olha para a nossa fé e somos capazes de falar: Senhor, mas a minha fé é tão pequena diante desse povo. A nossa fé é tão imatura diante de algumas situações. Teve um casal egípcio missionário que veio ao Brasil, porque eles estavam sendo procurados pelas autoridades, pelo governo de lá, do Egito, porque eles estavam espalhando o Evangelho, estavam distribuindo Bíblias
e partes daquelas Bíblias pequenas, Gideão. E aí eles tiveram que sair de lá, não porque eles quiseram, porque um grupo missionário fizeram eles saírem de lá. E quando eles chegaram aqui no Brasil, falaram: caramba, vocês têm toda a liberdade para pregar o Evangelho, vocês são um povo muito feliz, porque vocês podem expressar a sua própria fé por onde quer que vocês estiverem. Vocês têm aqui no Brasil o símbolo maior do cristianismo, que é o Cristo Redentor. A gente quer voltar para o nosso país, e a gente quer voltar a fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo, que é distribuir Bíblias e falar do amor de Cristo. E aí as pessoas disseram para aquele casal: não, vocês não podem voltar, porque se vocês voltarem para lá, vocês podem ser mortos. E aí esse casal disse para o grupo de irmãos da igreja: ué, mas Cristo já não fez isso por nós? E eu não posso fazer isso pelo meu mestre? Que nível de maturidade de fé! Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado nos nossos momentos difíceis, para que a gente não murmure, para que a gente não envergonhe o Evangelho e todos aqueles que viveram antes de nós. Devemos tomar cuidado. Fé para cortar e fé para ser cortado. Termos coragem de perder e não desistirmos. Da mesma forma, nós temos que ter coragem para ganhar e não nos corrompermos. Devemos tomar esse cuidado. Perder e não desanimar. Ganhar e não nos corromper. Existem momentos em que está tudo dando certo, em que a gente está diante do mar e o mar se abre. Existem momentos em que a gente ora e, se necessário for, as chuvas cessariam por 3 anos e meio. Existem momentos em que a gente poderia orar e viria a chuva. E nesses momentos, às vezes nós nos sentimos tão confiantes que a gente seria tentado até a dizer a Deus: Senhor, pode ajudar outra pessoa, porque hoje eu estou cheio do poder. Mas existem momentos em que nós estamos na mais profunda vala, no mais profundo poço, e clamamos a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. E é nesses momentos que nós revelamos como de fato é a nossa fé aqui dentro, como de fato é aquilo que estava oculto dentro de nós. Se é um caldo de uma laranja doce, ou pouco caldo de uma laranja empedrada e azeda. E quando eu digo isso, irmãos, é a começar por mim também. Vivo esse desafio constante, assim como os irmãos vivem os seus diversos desafios no dia a dia. Que nós possamos buscar em Deus a fé, para que a gente possa viver uma vida plena com as nossas expectativas no Senhor. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para juntos a gente refletir. Como temos expressado a nossa fé quando nos deparamos com situações difíceis? Como temos expressado a nossa fé quando nos deparamos com situações difíceis? Nos esquecemos da palavra de Deus e nos desesperamos, ou apesar das tempestades, expressamos a nossa fé no nosso Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo.
tendo essa certeza. Temos nos dedicado a uma espécie de fé triunfalista, só de vitória, ou temos procurado nos alimentar da fé genuína em Cristo, que sabe lidar com as vitórias e com as derrotas da vida? Meus irmãos, que nós sejamos desafiados a expressar uma fé centrada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, olhando para os diversos homens e mulheres que a Bíblia nos conta, como cada um deles lidaram com as situações que enfrentaram, situações essas difíceis e em alguns momentos desesperadoras. Infelizmente, também a fé triunfalista do vai dar tudo certo tem destruído a vida de muitos de nós cristãos, fazendo com que tenhamos uma vida espiritualmente fraca e totalmente limitada. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, a parte A do versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, diante das diversas situações, Deus sabe o que é melhor para nós. E para finalizarmos, para concluirmos, essa frase, se os irmãos puderem, deixe guardado no seu coração. A sensação de conquistar a vitória é muito bom. No entanto, a dor de um sofrimento pode ser pedagógico, fazendo com que sejamos moldados conforme a vontade de Deus. Que nós não nos esquecemos disso, de que a nossa fé independe das circunstâncias, de que o Senhor olha para dentro de nós sob uma perspectiva divina, e nós muitas vezes olhamos todas as situações sob uma perspectiva limitada e extremamente humana. Que Deus nos ajude a nutrir de forma saudável a nossa fé. Gostaria de orar, assim mesmo como os irmãos estão, gostaria que os irmãos falassem com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, após refletirmos e sermos ministrados pela Tua Palavra, Senhor. Queremos Te agradecer da forma como o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela ação consoladora do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a permanecermos firmes diante do Senhor, mesmo quando as situações estão extremamente difíceis. Ó Deus, ajuda-nos a permanecer firmes diante do Senhor, e que essa firmeza ela não esteja só baseada em vitórias, mas especialmente também nas derrotas. Que tanto as vitórias ou as derrotas possam revelar verdadeiramente como estão os nossos corações. Ó Deus, livra-nos, Senhor. Livra-nos da tentação, da presunção, da arrogância, da soberba. Livra-nos também, Senhor, da tentação do senso de miséria, do senso de derrota, de que nada será possível, de que não seremos capazes. Sabemos que o Senhor está conosco e que em todas as circunstâncias o Senhor nos ajudará a sermos moldados segundo os Teus propósitos, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus, ao que nós oramos, Te agradecemos, Pai. Amém.